Boa noite mais uma vez. O primeiro não valeu. A gente está começando hoje uma nova série. Se você veio aí nas últimas 2 semanas, você percebeu que terminamos uma série anterior, falando sobre o Salmo 23. Nas últimas 2 semanas nós tivemos sermões fora de alguma série e hoje nós estamos começando mais uma série desafiadora em certo sentido. A gente está falando de um livro que traz a história, uma narrativa, talvez uma série muito próxima do que a gente fez na série de Ruth, que já faz algum tempo. Ô, glória! O pessoal fica até emocionado de tão importante que é a série, as coisas já vão fazendo barulho e tudo mais. Mas essa série ela é desafiadora porque ela traz uma história interessante. A gente não está falando de uma carta escrita, a gente não está falando de um poema, uma poesia, como no caso do livro dos Salmos, mas nós estamos falando sobre a história de Esther, que automaticamente é também a história do seu povo. Então, o nome dessa série é Providência, a fidelidade de Deus na história de Esther, e hoje nós começaremos e seguiremos aí pelas próximas semanas, provavelmente aí pelos próximos 2 meses, 8, 9 domingos, a gente vai percorrer todo esse livro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Esther, mas ele é bem interessante e eu sugiro que você faça à medida que a gente for caminhando nessa série. Caso você não faça em casa, aqui na igreja nós faremos, porque nós vamos fazer a leitura de todo o livro, começando hoje pelo capítulo 1. Mas antes que você abra a sua Bíblia, eu queria começar te fazendo uma pergunta. Pode ser que você já tenha vivenciado isso, e pode ser, inclusive, que você esteja experimentando isso nessa exata fase da tua vida. A pergunta é a seguinte. Aquela pausa para beber água e fazer o suspense. Deus já pareceu silencioso para você? Já houve momentos em tua vida onde você teve a impressão que Deus ele está completamente ausente, distante? A impressão que você está vivendo a vida por si só, e Deus ele simplesmente não interfere na tua vida. Você já teve a impressão que Deus ele está desinteressado na sua vida? Como se você vivesse, fizesse tudo o que tem para fazer, mas Deus não estivesse minimamente preocupado com o andamento da sua vida? Você já experimentou alguma fase assim na tua vida? Você está experimentando isso nesse exato momento? E talvez você ouviu ao longo da tua história na igreja que nesses momentos nós precisamos ouvir a voz de Deus. E você aprendeu lá na escola dominical ou em algum momento da tua caminhada que você ouve a voz de Deus quando você abre a Bíblia. Que você ouve a voz de Deus quando você se dedica a ler as Escrituras e você pega a Bíblia para tentar resolver esse problema da ausência de Deus, da distância de Deus, do desinteresse de Deus em relação à sua vida. E quando você pega a Bíblia para ler, parece que é meio sem vida. Você vai lendo, os seus olhos vão percorrendo ali os versículos, mas aquilo não muda. Vamos dar uma pausa, fazer um momento de oração. Mas aquilo não muda absolutamente nada na tua realidade. E aí você pensa, bom, já que a leitura da Bíblia não funciona, eu aprendi que eu preciso agora me dedicar à oração. Porque são 2 coisas que a gente aprende na musiquinha de criança, que a gente tem que ler a Bíblia e orar. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Pode ser que você já ouviu essa canção. E se ler a Bíblia não funciona, a gente vai agora nos direcionar a Deus em oração para tentar resolver esse problema e tentar de algum modo sentir a presença de Deus um pouco mais perto, porque afinal de contas a gente vai na igreja, a gente convive com outros cristãos que dizem sentir a presença de Deus quase que como uma experiência mística, transcendental, e você não consegue experimentar isso, e talvez você pare para se dedicar às orações, e parece que elas não passam do teto, parece que não tem ninguém te ouvindo, você está simplesmente repetindo palavras, e absolutamente ninguém se importa com aquilo que você está dizendo, porque Deus, ele parece quieto e distante. Não sei se você já experimentou isso, mas eu penso que o que é mais perigoso nesses momentos é que quando Deus parece ausente, quando Deus parece em silêncio, à medida que a gente vai percebendo essa ausência de Deus, quanto mais a gente deixa de perceber a presença de Deus, o mundo ele vai parecendo cada vez mais atraente. E aí a gente vai procurar os substitutos naturais para essa ausência, a gente vai para a internet,
Nós olhamos as redes sociais que nos oferecem tudo o que nós necessitamos, itens que nós precisávamos comprar e nem sabíamos que eram uma necessidade para nós, mas a gente vai em busca de satisfação por esses meios. Prazer e satisfação em alguns cliques, mesmo que depois eles venham acompanhados de culpa, de solidão. O problema é que quando Deus ele parece distante ou silencioso, nós procuramos candidatos para nos dar esse senso de propósito na nossa existência. Mas se você já teve essa experiência, você vai concordar comigo que raramente, quando nós substituímos essa presença de Deus por outras coisas, raramente nós nos sentimos melhores por muito tempo. Não é de se admirar que estudos recentes tenham associado o alto uso das mídias sociais com o aumento de transtornos de ansiedade e depressão. O que eu queria que você entendesse, e a grande questão aqui, é que mesmo quando Deus parece silencioso, o mundo continua em festa. Se imagine nesse cenário, você está profundamente desanimado, e aí você começa a se perguntar, será que Deus se lembra de mim? Eu acho que Ele se esqueceu mesmo. Talvez as pessoas que falam isso estejam certas, e você está perto do desespero. Você questiona a sua identidade enquanto filho de Deus. Será que eu sou de fato filho de Deus? Será que eu pertenço mesmo a Deus, ao povo de Deus? Ou tudo isso não passa de uma piada de mau gosto? E à medida que as suas crises vão gritando dentro de você, você escuta ao longe o barulho de uma festa. Você não está ouvindo Deus, mas você é capaz de ouvir o som de uma festa. A festa do mundo te oferecendo confortos, alegrias e prazeres. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje nós estamos iniciando uma série com o livro de Esther, lá no Antigo Testamento. A gente vai olhar para os próximos meses, pelos próximos meses, para esse livro. Nós veremos como Deus usa a história dessa mulher para resgatar o seu povo do perigo em uma terra estrangeira. Esther é usada por Deus para livrar os judeus de um genocídio, mas talvez, a essa altura, esse não seja o maior perigo que o povo corria, pelo menos no início. O grande risco do povo de Deus a essa altura não era ser morto pelas pessoas ao seu redor, mas o grande perigo do povo de Deus a essa altura era o costume, a assimilação. Eles estavam acostumados a viver uma vida longe de Deus. Eles se acostumaram a viver uma vida onde eles não conseguiam perceber a presença de Deus. Na cultura em que eles viviam, que era a cultura da Pérsia, uma cultura pagã, distante do Deus de Israel, essa cultura estava oferecendo uma festa diante deles, e como eles se portam, como eles reagem a isso, é sobre isso que eu queria conversar com você nesse momento, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Esther, no capítulo 1. A gente vai, à medida que vai caminhando nesse primeiro capítulo, nós falaremos sobre onde o povo de Deus estava, e nós nos entendemos como povo de Deus hoje também, onde nós estamos hoje, quais as semelhanças entre aquele local onde o povo de Deus se encontrava e a nossa cultura, a nossa realidade. A gente vai perceber sobre o que cercava o povo de Deus naquele contexto e o que nos cerca hoje, e a gente vai falar também sobre verdades fundamentais que nós precisamos nos lembrar, mesmo nesse cenário que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou pedir por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta. No primeiro momento nós leremos os primeiros versículos, mas a gente vai percorrendo esse livro de Esther, especialmente hoje no primeiro capítulo. A gente vai conversando e à medida que a gente for caminhando, a gente vai lendo os demais versículos. Eu imagino, eu acredito, que à medida que nós caminharmos por esse livro, nós descobriremos que mesmo que o cenário seja completamente diferente, em um lugar diferente, numa época diferente, numa cultura diferente, o nosso mundo e o mundo apresentado aqui nesse texto que nós vamos ler, eles estão muito mais próximos do que nós podemos imaginar. Somos o povo de Deus hoje, somos preservados por Deus, somos guiados por Deus, e como nós vivemos enquanto povo de Deus é o que eu te convido a refletir comigo. Esther capítulo 1, a gente vai ler nesse momento dos versos 1 até o verso 3, o texto diz o seguinte: foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã, e no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Vamos orar?
Deus, obrigado pela Tua palavra lida. A nossa oração é que o Senhor fale conosco por meio do Teu Espírito Santo. Nos ajude a olhar para esse texto e perceber semelhanças aqui entre esse contexto, essa cultura e a cultura em que nós vivemos. Nos ajude a perceber nesse texto como o povo de Deus estava vivendo e olhar para a nossa realidade e percebermos também como devemos viver. E nos ajude a perceber as verdades fundamentais que eles precisavam se lembrar e que nós precisamos ser relembrados também a fim de que a gente viva uma vida que te glorifique. A gente pede que o Senhor fale conosco, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Lemos então esses primeiros versos que trazem uma espécie de pano de fundo, não simplesmente para esse primeiro capítulo, mas um pano de fundo para nós pensarmos em tudo o que vai acontecer ao longo desse livro, do livro de Esther. A primeira coisa que eu queria que nós pensássemos é onde o povo de Deus se encontrava, e esses versos nos trazem essa resposta de modo muito direto, mas eu quero que, ao pensar sobre isso, a gente pense também na nossa realidade enquanto povo de Deus hoje, onde nós estamos, onde nós nos encontramos. Então, olhando para esse texto e pensando onde o povo de Deus estava àquela altura, o povo de Deus, os judeus, aqui no livro de Esther, eles estão em uma cidade chamada Suzã. O texto vai dizer que havia o trono ali do rei Xerxes, e esse trono ficava na cidadela de Suzã. Para que você consiga se localizar um pouco melhor, essa região é onde hoje é o Irã. Nós estamos falando sobre esse rei, que era o rei da Pérsia, e o grande império persa possuía 4 cidades principais, 4 capitais. Uma dessas capitais era exatamente essa cidade onde ficava o trono do rei Xerxes. Em outros lugares, em outras versões, em outros momentos do livro de Esther, você vai perceber que ele é chamado também de Assuero. Na verdade, a gente está falando da mesma pessoa. Alguns historiadores, inclusive, dizem que Assuero era um título, assim como tem um título para César, para Quisar, para imperador, para faraó. Alguns acreditam que Assuero era, na verdade, um título e que o nome desse homem era, na verdade, Xerxes. É fundamental que a gente entenda nesse primeiro momento que o povo de Deus está distante da terra prometida. Lá no início, Deus havia escolhido para si um povo, Deus havia prometido uma terra para esse povo e conduziu esse povo por toda a sua trajetória, eles foram até lá, mas a essa altura esse povo está distante. O que aconteceu nesse meio tempo? Bom, o livro de Esther acontece mais ou menos no final do século 5 a.C., no final do século 5 a.C. Cerca de 100 anos antes, no século 6 a.C., os babilônios eles invadem a Terra Santa. E o que eles fazem nessa invasão? Eles pegam o povo de Deus e arrastam o povo de Deus para longe, para distante. O povo de Deus é levado cativo para uma terra distante. Lá no início, quando Deus deu a terra para eles, Deus falou que se eles desviassem dos seus caminhos, se eles desobedecessem a Deus, eles seriam julgados. E é exatamente isso que acontece com esse povo. Agora, um ponto que é fundamental nós percebermos no livro de Esther e também na nossa vida é que, independente da desobediência, da incapacidade de agradar a Deus, independente da infidelidade do povo, Deus permanece fiel ao povo que Ele escolheu. E o modo como Deus faz isso é um meio surpreendente, porque ele usa outro rei estrangeiro chamado Ciro. Ciro, ele conquista a Babilônia e ele funda então o que nós conhecemos aqui como Império Persa. Ele acaba com o cativeiro do povo de Deus, ele liberta esses homens e mulheres e manda que eles voltem para casa. Ele até os incentiva a reconstruir o seu templo. Agora, a essa altura do livro de Esther, aproximadamente 50 anos se passaram e nós ainda encontramos uma grande quantidade do povo de Deus que tinha a oportunidade de voltar para casa, mas simplesmente decidiu não fazê-lo. Nós estamos falando sobre os judeus aqui no Império Persa, como essas pessoas que podiam voltar para casa, mas simplesmente decidiram não voltar para a terra que o Senhor os havia dado como herança. Talvez eles estivessem hipnotizados pela glória que os rodeava na Pérsia. Talvez eles estivessem acostumados demais com os luxos e as possibilidades que tinham, mas é fato que eles estão confortáveis vivendo distantes de Deus. Eles estão acostumados a viver sob o domínio pagão. Isso acende um alerta para nós, irmãos. Será que não temos nos acostumado também
e valorizado mais elementos e questões secundárias do que a própria presença de Deus? Será que ao invés de priorizarmos aquilo que o próprio Deus definiu para a nossa própria vida, para a nossa própria existência enquanto seu povo, nós não temos amado mais as questões secundárias e nos entregado às paixões e às idolatrias dessa vida? O fato desse povo ainda existir a essa altura é um milagre por si só, e esse é um ponto fundamental nesse livro. O Senhor tem um povo. O Senhor vai preservar esse povo que Ele tem, e a gente vai perceber pelas páginas do livro de Esther como Deus realiza esse plano através desse livro. O compromisso de Deus com o seu povo, e esse é um ponto importante e relevante para nós ainda hoje. Porque nós, como esse povo, vivemos em um lugar que não é também o nosso destino final. Nós vivemos aqui, mas essa não é a nossa terra prometida. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, ele vai nos chamar de eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Nós precisamos nos compreender desse modo, irmãos. Nós vivemos aqui, mas nós não somos cidadãos desse mundo. Nós vivemos aqui, mas esse não é o nosso lugar final. Nós vivemos aqui, devemos ser bons cidadãos, mas esse não é o nosso destino último. O apóstolo Paulo diz aos Filipenses que a nossa cidadania está nos céus. E nós precisamos compreender isso, porque quando nós compreendemos a nossa origem e identidade, como estando em Deus e no povo de Deus, a gente passa a entender que podemos viver aqui, mas os valores que regem a nossa vida, a nossa caminhada e a nossa existência não são os valores da nossa cultura, mas são os valores do reino de Deus. Porque um risco muito grande é o de nós nos acostumarmos, é o de nós assimilarmos a nossa cultura como sendo nossa, e sem perceber, a gente vai caminhando cada vez mais para longe de Deus e achando que tudo está absolutamente normal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se conformem com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, em termos muito práticos, não importa o quão difícil as coisas fiquem, não importa o quão ruim o cenário se apresente para nós, não importa o quão difíceis as coisas pareçam, nós somos de Deus e Deus está comprometido com o seu povo. Nós servimos a um Deus que decidiu ter um povo, e esse povo somos nós que estamos em Cristo Jesus, e por estarmos em Cristo Jesus, nós podemos ter a certeza de que Ele não nos abandonará mesmo nos momentos mais sombrios, porque Deus tem um compromisso com o seu povo, independente da fidelidade do seu povo em relação a Ele. Essa verdade precisa nos sustentar nos momentos mais difíceis da vida. E essa verdade precisava sustentar essas pessoas que eram parte do povo de Deus, mas estavam rodeados de elementos da cultura e que eles estavam se acostumando com esses elementos, e é o que a gente vê aqui a partir dos próximos versos. O que nos cerca, o que nos rodeia, o que está ao nosso redor, o que estava ao redor do povo de Deus nessa era, nessa altura, e o que está ao nosso redor nos dias de hoje, nós nos parecemos mais com esse cenário do Império Persa do que nós imaginamos. Nós precisamos entender o nosso contexto para vivermos fielmente. Agora, o que está acontecendo aqui em torno do povo da aliança de Deus? O que a gente vê acontecendo no capítulo 1? A gente acabou de ler um texto que diz que foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, que naquela época ele estava em seu trono na cidade de Suzã, e no 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. O que cerca o povo de Deus a essa altura? Uma grande festa. Uma grande festa promovida pelo rei Assuero, conhecido pelo seu nome grego, que é Xerxes. Ele é neto de Ciro, ele é filho de Dario, e ele é o rei da Pérsia a essa altura. E o verso 4 nos fala com um pouco mais de detalhes sobre essa festa. Os colunistas sociais estão falando aqui no verso 4 sobre o que acontecia naquela festa. E olha que interessante. Durante 180 dias ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória de sua majestade. Nós não estamos falando, irmãos, sobre uma festa qualquer. Nós estamos falando sobre uma festa com duração
de 180 dias. 6 meses de festa. Tipo o primeiro turno do Botafogo ano passado, a gente não precisa falar sobre o segundo. Mas 6 meses de festa, de alegria. Uma festa destinada aos príncipes, aos nobres. E aí, depois de 180 dias, quando acaba essa festa, nós chegamos ao verso 5, que vai nos dizer o seguinte: terminados esses dias, o rei, eu acho que tinha cansado de festa, 180 dias. O que ele faz? O rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. 180 dias de festa para os nobres, para os príncipes, para os líderes militares, e agora ao final desses 180 dias, ele dá agora mais 7 dias de festa, e agora para todo o povo, para todo mundo. O verso 6 vai nos falar sobre a glória das coisas materiais na corte do palácio. Olha que interessante. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinham assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Assentos de prata e ouro. A gente está falando de uma festa da ostentação. O verso 7 e o verso 8 seguem ainda dizendo o seguinte: pela generosidade do rei, o vinho, claro que era generoso, 180 dias de festa para os ricos e 7 dias para todo mundo, mas o texto segue: pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. A cadeira era de prata e de ouro, as taças eram de ouro, e por ordem real, no verso 8, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Uma festa para todos, vinho real para todos, e todos eles tinham permissão de comer e beber o quanto desejassem. Acho que o Zeca Pagodinho estaria já enjoado de tanta festa lá pelo 3º ou 4º dia, mas o rei, ele não está preocupado com isso. Ele faz uma festa e o texto vai nos dizer o que estava acontecendo. Vinho servido em grandes quantidades, em taças de ouro, e havia apenas 2 regras. Uma para os convidados, que era a seguinte: coma e beba o quanto você quiser. A outra regra era para os mordomos, os servos, e a regra era a seguinte: faça o que cada convidado quiser. A única regra que tinha era que não havia regras e cada um poderia fazer exatamente o que quisesse. E nos deparamos com certeza com excessos, com gula, com embriaguez. Tudo isso acontecendo e o povo de Deus localizado ali, observando essas coisas. E a festa do mundo cada vez mais seduzindo o povo de Deus, porque o povo percebia Deus cada vez mais distante. Vivendo ali a ilusão da liberdade completa, como se ser livre de verdade significasse não termos regras a serem seguidas. E exatamente desse modo, irmãos, nós vemos a nossa sociedade caminhando hoje, com a humanidade cada vez mais caminhando em direção ao abismo e se achando cada vez mais livre. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que nos dá a sua palavra, os seus caminhos e as suas leis, e Ele faz isso unicamente para o nosso bem. Somente vivendo à luz dos princípios da palavra de Deus é que seremos verdadeiramente livres e encontraremos significado na vida. O pastor Tim Keller, em um dos seus livros, ele dá um exemplo fantástico sobre isso. Quando ele diz que nós só temos a verdadeira liberdade se nós estamos vivendo para o propósito pelo qual nós fomos criados. E ele cita o exemplo de um peixe. Se você tira o peixe da água e o joga na grama e diz para ele assim: seja livre, a liberdade distante do propósito pelo qual ele foi criado levará aquele peixe inevitavelmente à morte. Do mesmo modo, a nossa liberdade está condicionada ao propósito da nossa existência. E como povo de Deus, nós fomos feitos para a glória de Deus. De modo que você não é livre, mas é escravo de si mesmo, da sua carne ou do diabo, se você não vive para a glória daquele que o criou com essa finalidade. Essa busca pela liberdade como uma ausência de regras, que é um ídolo da nossa geração, não traz de modo algum a verdadeira e perfeita liberdade. Essa sedução do mundo,
ela é presente também na vida do povo de Deus, nesse cenário dessa festa acontecendo no Império Persa, nas páginas do livro de Esther. Agora, qual a razão para essa festa? O que estava acontecendo exatamente ali? E quando nós paramos para pensar sobre isso, a gente vai descobrindo o quanto essa ostentação de riquezas está ligada também à questão da busca pelo poder desenfreado. A maioria dos estudiosos pensa que essas festas acontecem correspondendo ao que eles chamam de Grande Concílio de 483, que foi um evento histórico promovido pelo rei Xerxes. Na verdade, ele está organizando essa festa nessa conferência, tentando construir apoio para a sua próxima campanha militar, que era contra a sua principal ameaça, que era a florescente nação da Grécia. O seu pai, que era Dario, tinha tentado lutar contra os gregos e havia sido derrotado numa batalha conhecida como a Batalha de Maratona. Não sei exatamente o motivo, se tinha 42 quilômetros de extensão, se o Poltergar estava lutando do lado dele, eu não sei exatamente o motivo disso, mas é fato que o pai dele havia perdido uma guerra e agora ele está tentando construir apoio para lutar novamente contra os gregos. Eu não sei se você já viu o filme 300, mas traz muito dessa realidade sobre a qual nós estamos falando aqui. Então ele está tentando construir apoio, ele está tentando construir poder, exibindo tudo aquilo que ele já tem. Com essa grande festa da ostentação, é como se ele dissesse aos seus convidados: vejam o tamanho do meu império, olhem a minha glória enquanto rei e façam parte disso, porque isso será de vocês também. O texto vai dizer no verso 1, irmãos, que nós lemos, que ele governava 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. 127 é um número que na Bíblia significa que ele governava 127 províncias e nada além disso. No mapa de hoje, vai aproximadamente do Paquistão até o sul do Sudão. E o que isso quer dizer para nós? Talvez para você alguma coisa, mas para mim não disse absolutamente nada, porque eu tive que pegar o mapa mundi para olhar essa distância. Eu não tenho o mapa mundi na minha cabeça, eu sei mais ou menos onde está Macaé e muito mal, mas eu pude perceber que é um grande reino, uma nação enorme, uma demonstração de poder. Ele era rei sobre quase todo mundo conhecido àquela altura, mas ele ainda queria mais. Essa festa era uma ostentação de bens, mas era também uma busca por poder. Tudo isso unido no mesmo lugar e o povo de Deus observando tudo e sendo seduzido por isso tudo. Mas nós chegamos à primeira reviravolta nessa história no verso 9. Até então está tudo muito favorável e tranquilo para o rei Xerxes, mas nós chegamos ao verso 9, que diz o seguinte: enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Há uma outra festa acontecendo nesse momento, promovida pela rainha Vasti para as mulheres, e olha o que acontece, versos 10 a 12. No 7º dia, 7 dias de festa, a gente está falando do 7º dia, então o último dia da festa promovida pelo rei Xerxes, ele já estava alegre por causa do vinho. Isso aqui, irmãos, na versão mais atual, ele estava no grau, para que você consiga entender um pouco melhor. Quando a Bíblia fala sobre esse alegre por causa do vinho, essa alegria é aquele brilho nos olhos, sabe? Que vai surgindo e depois vai sumindo. É exatamente assim que esse homem está vivendo a essa altura. Embora alguns dos nossos irmãos digam que o vinho da Bíblia não tinha álcool, eu não consigo entender se ele ficou alegre por causa do Del Valle que ele estava tomando. Enfim, para mim não faz muito sentido, mas ele está no brilho, no grau, a versão atualizada na linguagem de sábio. Então o rei, ele está no grau, ele está alegre por causa do vinho, e agora ele ordena a 7 oficiais que o serviam, que são eles: Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas. Se você pegar a primeira letra de cada um desses nomes, não vai acontecer absolutamente nada. Não se prendam a essas numerologias bíblicas que fazem por aí. Mas essas pessoas, o rei ordenou que eles trouxessem à sua presença a rainha Vasti usando a coroa real. Ele está no último dia da festa, alegre por causa do vinho, e ele tem uma ideia brilhante. Ele pensou: agora eu se consagro e eu vou pedir para que a rainha venha usando a coroa real e entre aqui, porque eu quero exibir a beleza da minha mulher. O texto vai seguir dizendo que ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita.
Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. O rei está alegre por causa do vinho, para não usar a palavra bêbado, porque é feia aqui, mas o rei está alegre por causa do vinho, e ele tem essa ideia, ele quer exibir a rainha para os presentes, a ostentação agora da beleza da sua esposa, ela é chamada, mas se recusa a obedecer. Alguns vão dizer que por vergonha, outros vão dizer que por rebeldia. Nós não sabemos a razão ao certo, isso está além do que a Bíblia nos diz. Mas o fato que nós temos olhando para esse verso é que ela não obedeceu à ordem do rei. O que me fascina no livro de Esther é a quantidade de elementos cômicos e irônicos que são presentes do início ao fim do livro, e aqui está o primeiro. Nós estamos falando de um rei poderoso, governando a maior parte do mundo conhecido da época, levantando campanhas militares para dominar e conquistar ainda mais, mas não era capaz de fazer com que a sua esposa fizesse aquilo que ele queria. E ainda mais irônico do que isso, entre os versos 13 e 22, e agora a gente vai ler até o fim do capítulo, como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carcena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. A esposa não quis obedecê-lo e ele juntou agora os consultores de direito do seu reino, os homens mais importantes do reino, para se aconselhar com eles. E no verso 15 ele lhes pergunta: de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha, agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei, e isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. E agora, a brilhante solução apresentada por esse homem. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real, olha a seriedade do que ele está falando, que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Para isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Um decreto real, uma lei irrevogável, dizendo que todo homem deveria mandar na própria casa. Ele se aconselha com esses especialistas que dizem isso a ele: olha, Vasti não pode fazer isso, porque se a notícia se espalhar, todas as mulheres farão da mesma maneira. E além disso, eles o convencem a se livrar da rainha e substituí-la por outra pessoa. Conselhos muito próximos dos conselhos que a gente ouve nos nossos dias. Ao invés de resolver um problema no seu casamento, troque de esposa, troque de marido. Talvez não de modo tão direto quanto esses homens estão dizendo, mas a nossa cultura, de modo muito sutil, vai apregoando essas verdades o tempo todo contra nós, assim como o povo de Deus, que corria o risco de se acostumar com a cultura pagã na qual eles estavam envolvidos. Nós também temos esse mesmo risco, porque ouvimos dia após dia frases como: o importante é que você seja feliz. Se o teu casamento não está te fazendo bem, abra mão do teu casamento.
Você precisa ser feliz. Você precisa estar comprometido com a tua satisfação a qualquer custo e não importa absolutamente mais nada. Afinal de contas, nós existimos em última instância para satisfazer os nossos próprios desejos. Ouvimos conselhos como: o importante é que você siga o seu próprio coração. Se você tem vontade de fazer, simplesmente vá lá e faça. Abra mão dos princípios definidos por Deus em sua palavra. Abra mão da lei de Deus, porque o importante mesmo é que você sinta-se bem consigo mesmo. E é esse conselho que os especialistas dão para esse homem. Se você teve um problema com a rainha, troque de rainha. Se você tiver um problema de novo com a próxima, troque de novo e vá trocando. E se ele fosse seguindo esse conselho, esse rei fatalmente se chamaria Fábio Júnior, mas não é o caso aqui. Eles enviam então um decreto sobre esse acontecimento e eles dizem a partir desse decreto que de agora em diante todos os homens deveriam mandar em sua própria casa. E assim termina o primeiro capítulo. Ainda não aparece Esther na história, ainda não aparecem outros personagens. Controle a sua ansiedade, que a gente vai chegar lá à medida que a gente for caminhando. Mas eu quero pensar com você sobre outro ponto importante que nós vemos nesse livro, que é a providência oculta de Deus. Nós falamos sobre o rei Xerxes, sobre a rainha Vasti, sobre os 7 oficiais, sobre os 7 conselheiros, mas nós não vimos em momento algum a palavra Deus. A gente vai caminhar pelo livro de Esther, outros personagens vão ser apresentados, mas vou dar um spoiler para vocês, não encontraremos em momento algum a palavra Deus. Esse é o único livro da Bíblia que não traz esse termo Deus ou o nome de Deus encontrado ou alguma referência direta ao próprio Deus, o chamando de Senhor, de qualquer outra coisa. Isso não acontece no livro de Esther. E eu penso que não é como se o escritor simplesmente tivesse esquecido. Aliás, nós não sabemos quem é o escritor do livro de Esther também. Mas eu penso que não é como se ele tivesse esquecido, não foi um descuido. Na verdade, é um artifício literário inspirado pelo próprio Espírito Santo, porque é o Senhor quem quer que vejamos isso no livro de Esther. Que mesmo quando Deus parece silencioso ou ausente, mesmo quando o percebemos distante, mesmo quando pensamos que Ele se esqueceu de nós, ainda assim, Ele está trabalhando para o benefício do seu povo, porque Deus tem um compromisso com o povo, o qual Ele mesmo escolheu. Uma história acontecendo, aparentemente uma coincidência, mas Deus está usando a recusa de uma mulher em obedecer ao marido bêbado, a fim de que ela seja deposta da função de rainha, abrindo o caminho para a ação providencial de Deus. Embora não vejamos de modo direto alguma referência a Deus, você vai ver inúmeras vezes no livro expressões como: e aconteceu que, nesse tempo, enquanto isso, um dia, e tantas outras expressões que podemos classificar como a mão invisível de Deus guiando a história do seu povo. E quanto a nós, irmãos, se olharmos para trás na nossa história também nos lembraremos de momentos assim. Momentos aparentemente aleatórios, mas que na verdade não foram tão aleatórios assim. Todos nós temos situações que nos fizeram mudar de rumo em algum ponto da nossa existência. E talvez hoje, olhando para trás, a gente consiga perceber que é a mão de Deus conduzindo e guiando todas as coisas. Você consegue reconhecer a ação de Deus em coincidências na sua vida e no ordinário do cotidiano? Os leitores originais desse livro perceberiam a ação de Deus em cada detalhe, muito embora o seu nome não fosse mencionado. Mas como essa história nos desafia na prática? O que nós precisamos fazer como povo de Deus hoje, à luz dessa história do povo de Deus em Esther? Porque a gente percebe que assim como o povo de Deus, àquela altura, nós vivemos também uma cultura que é hostil ao Evangelho, hostil à compreensão de quem é o Senhor e tenta nos seduzir e nos desafiar o tempo todo, oferecendo os seus prazeres em detrimento da lei e da vontade de Deus. Como exilados eleitos pelo Senhor, rodeados por tudo isso,
como peregrinos, como forasteiros, que é o termo que o Novo Testamento utiliza para se referir a nós. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que a despeito do que o mundo, do que Xerxes, do que todo o Império Persa ou toda a nossa vida possa nos oferecer, como povo do Senhor, no Senhor, há uma vida melhor. Olhe para a vida que esse rei está vivendo e propondo. Olha para onde ele e todas as outras pessoas estão correndo. Uma vida baseada na acumulação de riqueza e poder. Uma vida baseada na busca de satisfação pessoal o tempo todo. E é exatamente o que nós vemos nos nossos dias ainda hoje. Homens e mulheres tentando provar o seu valor por aquilo que têm. Escravos do materialismo. Homens e mulheres colando a sua identidade naquilo que são capazes de produzir, tentando chegar a um lugar de poder, cortando atalhos, pisando nas pessoas, fazendo o que for preciso para chegar ao topo. Afinal de contas, um dos maiores ídolos da nossa geração é a busca pela relevância, pelo protagonismo, pela proeminência. Ouvimos coaches o tempo todo dizendo: você não pode ser mais um, você não pode ser um qualquer, você precisa ser alguém que vá marcar a sua geração. E nós nos esquecemos que há uma vida melhor no Senhor. E essa vida acontece na vida comum. A grande maioria de nós não vai ser lembrado daqui a 100 anos depois que morrer. Flávio vai porque ele tem alguns CDs gravados, ficou famoso e tudo mais, mas a grande maioria de nós não. Nós devemos buscar, irmãos, acima dessa busca por relevância, protagonismo e sucesso, a nossa busca enquanto servos do Deus Altíssimo deve ser por fidelidade àquele que nos dá uma vida melhor, e essa vida se encontra nele mesmo. Homens e mulheres vivem hoje em busca do prazer, tentando com isso validar a sua própria identidade, dispostos a ignorar pessoas em busca da sua própria satisfação. Em um cenário como esse, nós precisamos nos lembrar que há uma vida melhor para o povo do Senhor na presença dEle. Às vezes alguns imaginam que uma vida no Senhor é uma vida de insatisfação, de simplesmente abrir mão de todos os prazeres que o mundo pode oferecer e viver eternamente insatisfeito, porque a gente está pensando só no que vai acontecer no final da história, no céu. Não, muito pelo contrário. O verdadeiro prazer, o verdadeiro deleite, a verdadeira satisfação não está em outro lugar senão no próprio Senhor. Nós precisamos nos lembrar também que no Senhor há uma festa melhor. Você notará que nesse livro há uma infinidade de festas. Essa festa que acontece, ou estas, são festas épicas, mas é apenas a primeira dessas festas. Existe muita celebração por todo o livro de Esther, mas as pessoas seguem vazias, porque as festas, a ostentação das riquezas, as convenções de poder, a busca pela satisfação a qualquer custo, não são capazes de preencher alguém por completo. São apenas distrações em relação àquilo que de fato importa, porque a verdadeira vida se encontra naquele que diz em João 6, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Independente do que o mundo pode nos oferecer, no Senhor existe uma festa melhor. E além disso, no Senhor e somente nele, nós temos um rei melhor. As pessoas estão hoje correndo para líderes e reis que elas acham que lhes darão esperança e acabarão com o sofrimento de uma vez por todas. Novamente, nós estamos falando sobre o povo de Deus, distante de Deus, vivendo ali sob a região da Pérsia, do Império Persa, e o Senhor parece tão distante. E à medida que o Senhor parece tão distante, eles estão perto do rei da Pérsia. Xerxes está perto, eles podem vê-lo, eles podem ouvi-lo, eles podem ser seduzidos pelas suas tentações. Então eles precisam lutar para se lembrar dessas verdades, e nós também devemos lutar para nos lembrar dessas verdades, irmãos. Porque o mundo que está ao nosso redor, os prazeres, os seus reis, os seus senhores, as suas festas, tentam nos seduzir e nos fazer esquecer daquilo que de fato importa. Precisa haver um esforço nosso para que nos lembremos que no reino de Deus é que nós encontramos verdadeira segurança e satisfação.
Mas estamos falando de um rei que não vai nos manipular ou nos enganar. Nós estamos falando de um rei que não vai nos usar e nos descartar. Nós estamos falando de um rei que nos ama, que compreende que nós somos parte do seu povo, porque ele nos tornou parte do seu povo, e um rei que está comprometido com o seu povo, a despeito da infidelidade desse mesmo povo, porque ele decidiu nos amar. Não se contente com substituições patéticas para o bom e grande reino de Deus. Nós somos chamados a essa compreensão nos dias de hoje, assim como o povo de Deus àquela altura. Eles estão no exílio, eles estão percebendo Deus distante, mas ainda assim, eles estão vivendo sob o cuidado providencial de Deus. Eles não são capazes de perceber, mas Deus está movendo todas as circunstâncias para demonstrar a sua providência, porque Ele está comprometido com o seu povo. Eles deviam compreender isso. Eles deviam viver à luz dessa compreensão para ficar de pé, para serem santos, para permanecerem fiéis, para continuarem confiando no Senhor, para lembrar que no Senhor há uma vida melhor, uma festa melhor e um rei melhor, e lutar para viver mesmo no cenário mais complicado, de acordo com essa percepção e essa compreensão. O rei Xerxes preparou uma festa como forma de controlar os seus súditos ao mostrar-lhes toda a sua riqueza e poder. O rei Xerxes, inclusive, expôs a rainha a uma situação de vergonha, porque ele pensou só em si mesmo. Felizmente, irmãos, o convite desse rei não tem qualquer valor para nós. Mas há um convite de um outro rei, que não expôs a sua noiva à vergonha, e nunca fará isso, como nem usa a sua noiva para o seu autoengrandecimento, pelo contrário. Há um convite para nós hoje, de um rei que entregou a sua vida pela sua noiva, que é a igreja. Esse rei melhor e verdadeiro tem um nome. Esse rei dos reis é Jesus. O que devemos fazer para sermos parte dessa festa? Lá no início, Deus criou o mundo de modo perfeito. Havia um relacionamento perfeito entre Adão e Eva, nossos primeiros pais, e o próprio Deus. Mas houve uma ruptura no relacionamento, porque o homem decidiu pecar. Porque o homem decidiu virar as costas para o Criador. E diante dessa ruptura, nada que o homem fizesse seria capaz de restabelecer essa relação. Diante disso, Deus envia seu Filho, que vive uma vida perfeita, cumprindo todas as exigências da justa lei de Deus. Ele morre em uma cruz, assumindo a nossa condenação, a condenação daqueles que creem nele e se tornam seu povo. Ele vence a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E ele promete que voltará, a fim de reunir os que são seus e de que estejamos com Ele eternamente em uma grande e ininterrupta celebração. Se cremos em Jesus, somos perdoados dos nossos pecados. Se cremos em Jesus, somos recebidos na família de Deus e recebemos o convite para esse grande banquete. Isso deveria, irmãos, encher o nosso coração de esperança e mudar o modo como nós vivemos, mesmo que a vida que a gente viva hoje seja muito mais parecida com o exílio. Nós temos essa esperança e nós temos certeza da presença de Deus conosco, porque Deus está comprometido com o seu povo, mesmo que eu o perceba distante. Eu não sou guiado pelas minhas percepções, eu sou guiado pela palavra de um Deus que está comprometido com o seu povo, de um rei que antes de retornar aos céus, ele diz o seguinte: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Você já percebeu Deus ausente na sua vida em algum momento? Já pareceu para você que Deus está desinteressado? A Bíblia parece sem vida, as tuas orações parecem não fazer sentido, simplesmente parece que você está vivendo e Deus está distante. Você tem sentido isso? Não somos guiados pelos nossos sentimentos. Andamos por fé, não andamos por vista. Não andamos de acordo com aquilo que vemos, andamos de acordo com aquilo que cremos. E se cremos no Senhor e na sua palavra, independente de como a gente se sinta, independente de como a gente experimente essa vida no meio do exílio, podemos ter a certeza de um Deus que está comprometido conosco e que não vai nos abandonar. Quando a incerteza da tua vida for grande, quando você achar que o amor de Deus por você não existe ou que Ele está ausente, lembre-se que em Deus há uma vida melhor, há uma festa melhor,
Há um rei melhor. E ele preparou, inclusive, essa festa para você no último dia. Naquele grande dia. Uma festa que não vai nos expor à vergonha pública e ao desprezo. Mas uma festa onde eternamente receberemos amor, graça e misericórdia. Essa festa, inclusive, nós antecipamos hoje, por meio da celebração da ceia do Senhor.